Foi uma gritaria tremenda quando se anunciou que os benefícios da Previdência custarão R$ 1 trilhão para os cofres públicos em 2025, atingindo a marca pela primeira vez na história. Pelo menos é o que está no projeto de lei orçamentária anual, que obviamente o governo é obrigado a fazer, o executivo é obrigado a fazer, enviar para o Congresso. Foi enviado no dia 30, e esse valor inclui o pagamento de aposentadorias, pensões, é claro, e outros benefícios pagos por intermédio da Previdência Social. Para este ano, 2024, o montante programado chega a 923 bilhões de reais. Então não é um crescimento gigantesco, mas a marca de 1 trilhão provocou todo o barulho. Uma parte do barulho é reproduzida, repetida, porque as pessoas simplesmente se acostumaram a reproduzir determinados brados, né? Porque deixaram de considerar o assunto com racionalidade. Então repetem determinadas afirmações como se fossem mantras. E a Previdência tem sido vítima desse mecanismo, em que são plantadas afirmações que quase sempre levam à mesma conclusão. A Previdência, ela vai se tornar inviável, é uma questão de tempo, custa muito, é preciso reduzir esse custo. E aí vem junto a ideia, porque a pergunta é inevitável: o que fazer? Como lidar com o problema? Como ninguém vai assumir diretamente, abertamente, escancaradamente o discurso da substituição da Previdência Pública Social pela Previdência Privada, e mantendo, quando muito, até porque também não consegue assumir abertamente que é contra, mas mantendo um sistema que alcançaria aqueles que não conseguirem fazer a sua própria poupança para aposentadoria, eles seriam alcançados por um mecanismo que é basicamente o benefício de prestação continuada. Essa é a ideia. Privatização do sistema previdenciário, preferencialmente com a ideia da capitalização individual, e muitas dúvidas sobre o sistema de transição. Porque o discurso vem acompanhado de uma dramaticidade, como quem diz, essa transição tem de ser rápida, não pode durar muito. Aderiu, aderiu. Não aderiu, espere para ver o que vai acontecer. Pendure-se depois em algum benefício bem rasinho, pequeno, provavelmente inferior a um salário mínimo. Pendure-se aí. E quem pode, trate de fazer a sua própria poupança ou o seu programa individual de previdência para aposentadoria ou para algum evento que exija um capital reservado, um dinheiro reservado. Ora, a Previdência, isso é interessante notar,
ela é um contrato. Ela é um contrato, não é doação. Aposentados e pensionistas não recebem doações do Estado. É, na verdade, e é por isso que essa infantilização do debate, da discussão, da maneira como as coisas são expostas, e uma velocidade estonteante que muitas vezes impede a racionalização do debate. Porque, a rigor, é a mesma ideia do mecanismo privado. O sujeito trabalha 30 anos, 35 anos, 40 anos. As reformas foram aumentando as exigências. É bom lembrar que há 21 anos, primeiro ano do primeiro mandato do Lula, estabeleceu-se a exigência de contribuição para inativos, para quem já havia parado. Para quem já havia parado. Servidor público. E que passou a contribuir. Aliás, aquela reforminha de 2003 foi que provocou uma dissidência no PT que pouco depois resultou na fundação do PSOL. O berço dessa dissidência, já havia outros descontentamentos, mas o berço dessa dissidência foi aquela reforma previdenciária. E aí, a ideia é a mesma. Durante todos aqueles anos, o sujeito vai contribuindo, ele vai depositando no sistema previdenciário. Vai depositando, e tem segurados os filhos, enquanto dependentes, a esposa ou o esposo, e aí vem o sistema de pensão, atacado covardemente pela reforma previdenciária. Pensionistas foram assaltados pelo Estado com a reforma da Previdência. Feita sob esses brados. Inviável! É isso que inviabiliza as contas públicas. Uma pergunta aos doutores. O maior gasto da União é com a Previdência? Estou falando só da União, hein? Não. O maior gasto é com o custo financeiro, a dívida, o serviço da dívida, os juros da dívida. Uma dívida que é muito parecida com essa que o cidadão conhece bem nas suas relações com os bancos. Quanto mais ele paga, mais ele deve. E além disso, além de o Estado paga e a dívida cresce, o Estado paga e a dívida cresce, você tem credores que conseguem manipular os indexadores da dívida. Mas há um problema original. A formação e a construção dessa dívida. Como ela foi edificada. Como ela foi feita. E fica claro que o Brasil até hoje não fez uma auditoria de sua dívida por falta de coragem de seus governantes. Não tiveram coragem e por isso não fizeram essa auditoria, porque sabem que incomodarão o poder plutocrático, o grande capital financeiro, nacional e internacional, capaz de derrubar governos,
capaz de desestabilizar governos, capaz de eleger uma bancada inteira dentro do parlamento. Não têm coragem, então não tocam no problema. Mas ninguém grita, ninguém brada. Isso não é inviável. Não, 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 não. Preocupemo-nos com o déficit primário. Deixemos o déficit nominal para lá. Porque, afinal de contas, não podemos discutir o custo financeiro da dívida. O pagamento feito. E que assim, no exercício, bate em 700, em 800 bilhões. Ah, mas a Previdência está em 1 tri. A Previdência arrecada. A Previdência arrecada. Há uma diferença, é o que se chama de rombo, entre o que se arrecada e o que se gasta. E aí vem, já falamos disso aqui, 30 vezes, 40 vezes. Aí vem a questão chave. Por que não há a divulgação do quanto se gasta e o quanto se arrecada especificamente com aposentadorias e pensões? O que se arrecada no sistema previdenciário puro e o que se gasta. Porque aí há um superávit. Só que a Previdência transformou-se em sistema de seguridade social e várias despesas importantes num país com tanta desigualdade, com pobreza extrema, com um percentual significativo de gente na miséria, os programas sociais são fundamentais. A discussão é qual deve ser a fonte de recursos para os programas sociais. Tem país, por exemplo, que estabeleceu com superávites o fundo soberano. É o que faz a Noruega. Tem um fundo soberano com seus superávites reais, superávites nominais. Esses superávites noruegueses formam um fundo soberano que garante a manutenção do sistema de bem-estar social. É o único país onde, de fato, hoje, esse sistema não está ainda ameaçado. Ele será ameaçado não por inviabilidade financeira, mas por interesse político e ideológico do capital financeiro, que quer desmantelar o estado de bem-estar social, como já faz aceleradamente no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, na Itália. E outros países estabelecem impostos específicos. Então, olha, o nosso programa de combate à fome, digamos um país que enfrenta o problema da fome, no caso do Brasil, ele será financiado enquanto durar. Tomara chegue o ponto, como já aconteceu, de maneira efêmera, infelizmente, mas já aconteceu, de considerar-se que não havia mais famintos. Voltamos a ter, em larga escala. Mas há países que estabelecem impostos, por exemplo, para o setor financeiro. Um imposto específico. Que tem a ver com os muitos benefícios tributários que o setor financeiro tem em todos os países capitalistas. Notem, tomem a legislação tributária de qualquer país da OCDE e notem como invariavelmente o sistema financeiro é beneficiado
Mas, enfim, é preciso garantir uma fonte. Como a dívida inviabiliza as outras fontes e a Previdência tem uma arrecadação contínua, todo mês entra dinheiro, todo mês entra dinheiro. A Previdência virou a fonte de recursos para diversos programas sociais. E aí ela se torna deficitária. O que ela arrecada não é suficiente. E já houve até o uso de recursos da Previdência para pagamento de juros da dívida, o que é imoral. Né? É imoral. Primeiro, ao capital financeiro não interessa que o Estado, qualquer Estado, e no caso de um país como o Brasil, que qualquer das partes do Estado, a União, ou os estados, ou os municípios, que qualquer parte não tem a capacidade de pagar a dívida, o serviço da dívida. Então, é preciso cada vez mais arrochar, combater ideias de investimentos públicos, sair gritando, gastadores! É preciso poupar, é preciso cortar, cortem gastos. Na verdade, estão dizendo não invistam, não coloquem em risco a capacidade de pagamento do serviço da dívida. E dívida tem de ser paga, ninguém discute isso. Agora, é preciso saber, cada um deve saber como é que uma dívida se forma. O que a constrói? E qual o mecanismo que rege o seu crescimento ou suas amortizações? E quem controla esses mecanismos, ou seja, os indexadores, inclusive a Selic. Inclusive a Selic. E entra aquela contradição entre precisamos de Selic alta porque há pressão inflacionária, e há pressão inflacionária porque há desequilíbrio fiscal, e há desequilíbrio fiscal porque há déficit, e há déficit porque há dívida. E aí você sobe a Selic e aumenta a dívida. É uma contradição óbvia, que é, no entanto, contornada, evitada, inclusive pela imprensa. Essa contradição é evitada. Por quê? Porque é uma reprodução, não é que a malícia alcançou todas essas pessoas. Não. É uma reprodução, é algo quase automático. Elas vão repetindo um discurso que parece de um oráculo, algo indiscutível, que simplesmente deve ser repetido e realizado. Não se para pensar, para racionalizar o problema. E, além disso, quando você olha toda a peça orçamentária, você tem coisas impressionantes, mas só se grita contra a Previdência. A Previdência traz um benefício social. Aposentados consomem, gastam. Pensionistas, por óbvio, também. Os beneficiários de sistemas de socorro social, não dá para dizer que seja um sistema de proteção e muito menos de bem-estar social, mas aqueles que são beneficiados de alguma maneira, por exemplo, pelo benefício de prestação continuada, eles pelo menos conseguem comer alguma coisa. Mas notem, por que o Ministério dos Povos Indígenas receberá menos recursos que a Controladoria Geral da União? Por quê?
Porque o Tribunal de Contas da União tem mais de 2 vezes, quase 3 vezes, o orçamento do Ministério dos Povos Indígenas. Não é por acaso. Porque o Banco Central receberá um orçamento maior do que o Ministério do Meio Ambiente. O Banco Central tem direito a um orçamento maior do que o Ministério do Meio Ambiente. Qual o sentido disso? Peguem todos os gastos, funcionamento, custeio, prédios, pagamento de funcionários. Tem um orçamento maior, se juntam tudo isso. E, obviamente, não dá para comparar com as obrigações do Ministério do Meio Ambiente, que tem o mundo à sua frente, que tem desafios imensos. O Banco Central receberá mais grana. E, de qualquer maneira, Previdência está lá no topo, seguido de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e depois o Ministério da Saúde, depois a Educação. Então não há dúvida que há distorções orçamentárias. O problema é que tratam a existência da Previdência como algo arcaico, obsoleto, que deve ser substituído por um sistema moderno. O Paulo Guedes defendia a capitalização que a turma lá do Hayek, os austríacos, aplaudiam no governo de Augusto Pinochet. Vejam o que ocorreu com os aposentados chilenos. O índice de atentados contra a própria vida por desespero não é por acaso. Então, a capitalização, ela é uma opção permanente para quem quer. Ninguém é impedido de fazer a sua previdência, o seu próprio programa previdenciário, se tem recursos para isso. Mas quem trabalha e com salário consegue sobreviver apenas e não chega um mês, muitas vezes se endivida, ou não consegue sequer garantir alimento suficiente para a família até que chegue o salário seguinte. Se ele não tem o desconto previdenciário, ele não vai poupar também. Ele não tem dinheiro para isso. E num processo de envelhecimento da sociedade brasileira, envelhecimento que, em tese, é uma grande notícia, as pessoas vivendo mais. E, por outro lado, aí é uma espécie de fenômeno destes tempos que é menos filhos nascendo por mulher. E muita gente decidindo não ter filhos, etc. Mas não há dúvida que esse envelhecimento, ele inclui a lei da natureza. O fato de que chega um momento em que o sujeito deve se retirar do mercado de trabalho, da atividade produtiva e desfrutar um pouco. A ideia das reformas previdenciárias é que o sujeito passe menos tempo recebendo, aposenta mais tarde e parece que ficam torcendo para que ele não viva muito. E consideram como se tivéssemos o mesmo nível, o mesmo padrão de vida no país inteiro. Não consideram, por exemplo, qual a média de vida
de tempo vivido na Paraíba, no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, no Acre, no Rio Grande do Sul, em Goiás. Tratam como se tudo fosse a mesma coisa. Todos tivessem o mesmo nível de vida, desde o nascimento, os mesmos cuidados. Isso não se dá nem mesmo na cidade única observada. Pegue São Paulo. Há diferenças entre, não é nem expectativa de vida, que é um conceito manipulável, mas tempo real, médio de vida, nas regiões mais ricas e mais pobres da cidade de São Paulo. É muito diferente. A Previdência tem importância social óbvia e importância econômica. Econômica. Essas pessoas consomem, compram, gastam, pagam aluguel, pagam impostos, pagam imposto de renda. Mas a ideia de que a Previdência é o problema, é a fonte, é a gênese do problema fiscal que produz taxas altas de juros, pressão inflacionária, isso é uma mentira que segue sendo repetida. E na maioria das repetições há uma ingenuidade, há quase que uma tendência à repetição sem qualquer senso crítico, sem parar para pensar. Aí é muito fácil, chega o Paulo Guedes e diz, vamos capitalizar. Chega o Haddad agora e fala, vai precisar de outra reforma da Previdência. E não tenho dúvida, a próxima reforma será para arrebentar ainda mais aposentados e pensionistas, meu caro Ronald Mendes.